Boa tarde, gente. Tudo bem? Hoje a nossa última aula teórica, digamos assim, né? Do nosso curso. Na aula que vem é a nossa revisão para a prova de quarta, né? Essa semana vai ser uma semana mais curta, porque quarta é a nossa prova e sexta é a prova de segunda chamada, né? Pessoal que não fizer a prova na quarta, desde que justifique. Bom, na aula de hoje a gente vai falar um pouco mais de algumas aplicações. Lembra que na aula passada nós utilizamos as ideias da integral de Riemann, do cálculo integral, para resolver problemas relacionados a volumes de superfícies que são gerados pela revolução de gráficos de funções em torno dos eixos coordenados, né, do eixo x e do eixo y. E aí nós estudamos dois métodos, que foi o método do fatiamento ou dos discos, e o método das cascas cilíndricas, né? Espero que vocês tenham tentado resolver mais exercícios lá do livro, das listas, etc. E hoje a gente vai falar de umas aplicações que também se relacionam com o cálculo diferencial, que são as aplicações de comprimento de arco, trabalho e pressão e força hidrostática, tá? Força exercida por um fluido. A gente vai começar por trabalho força hidrostática, e se der tempo, creio que vai dar tempo, mas se der tempo a gente fala do comprimento de arco, tá? Vamos deixar o comprimento de arco por último. Vamos começar por trabalho. Primeiro que lá da física, né? Vamos supor que você tem o seguinte. Vamos supor que você tem um objeto, uma partículazinha, e você quer deslocar essa partícula, esse bloco, você quer deslocar esse bloco aqui nessa direção, e você utiliza uma certa força constante, né? Essa força constante aqui. E aí você realiza, para deslocar esse bloco dessa distância de A até B aqui, por exemplo, você realiza um certo trabalho aí, né? Se a força for constante, vocês devem lembrar que o trabalhozinho que você vai realizar vai ser o produto da força pelo deslocamento aí, né? Esse deslocamento vai ser, se eu tomar nesse sentido, vai ficar B menos A, né? Essa distância entre esses dois pontos aqui, A e B. Então, esse daqui seria o trabalho realizado quando você está trabalhando com uma força constante, não é isso? Tá? Se você for deslocar esse bloco esse mesmo bloco aí, só que com uma força em uma certa direção, assim, você pode decompor essa força, né? Você pode decompor essa força, você tem um certo ângulo θ aqui, essa força F sendo constante ainda, tá? Sendo constante, lembra, né? Esse Fx aqui vai ser o que? Vai ser F vezes cosseno do ângulo. Desse ângulo θ aqui, não é isso? Tá? Né? Porque você pode olhar para esse triângulozinho retângulo aqui, olha, esse camarada, cosseno desse ângulo é cateto adjacente por hipotenusa, né? Então esse camarada é F, que é hipotenusa, vezes o cosseno desse ângulo. Então o trabalho realizado aqui seria esse valor de F de x, que é a minha força, vezes cosseno θ, vezes o deslocamento, que é B menos A.
Então esse seria o trabalho realizado pela força F quando você tem um ângulo, uma certa inclinação. Você está puxando nesse sentido, daqui para cá, e o bloco vai se deslocar aqui. Mas isso tudo quando a gente está trabalhando com forças constantes. Vocês lembram disso aqui, né? Isso quando a gente está trabalhando com forças constantes, né? Agora, o que acontece, como é que a gente calcula o trabalho realizado por uma certa força para puxar um bloco desse, por exemplo, só que com uma força não constante? Ou seja, se eu estiver puxando esse bloco nesse intervalo, nesse comprimento, nesse deslocamento, só que com uma força que ela não é constante, em determinados pontos dessa trajetória, a intensidade da força pode mudar, entendeu? O que acontece? Como é que a gente calcula o trabalho realizado por essa força? É isso que a gente vai tentar responder, entendeu? E para a gente responder isso, a gente pode utilizar as ideias de cálculo integral, a ideia lá da integral de Riemann. A ideia vai ser a seguinte, olha. Imagina que você tem aqui uma certa distância que você quer deslocar um blocozinho aqui de A até B. Aí tem uma força atuando sobre ele aqui. Só que essa força ela não é constante. Imagina que tem uma força não constante aqui atuando sobre esse bloco. Ou seja, se ela não é constante, ela varia de acordo com os pontos que esse bloco se encontrar nessa trajetória. Em cada ponto, por exemplo, aqui nesse ponto bem aqui que eu marco, essa força tem um certo valor, assume um certo valor. Em outro ponto ela já pode assumir um outro valor. Em outro ponto da trajetória ela já pode assumir outro valor. E a ideia é eu calcular o trabalho realizado em toda essa trajetória. Entendeu? É isso que a gente vai buscar. Bom, eu vou tomar essa distância de A até B como se fosse um eixo coordenado x aqui, só para eu indicar a direção, tá? E é claro, essa força não sendo constante, eu posso dizer que ela varia de acordo com os pontos que eu tomar aqui nessa distância de A até B, que eu vou chamar de x, qualquer valor aqui eu vou chamar de x. Então essa força eu vou indicar assim, olha, f de x. Vai ser uma função. Porque para cada ponto no intervalo AB, eu tenho um certo valor para essa força, já que ela é variável, já que ela não é constante, entendeu? Então posso indicar essa força por uma função. E a ideia vai ser eu calcular o trabalho exercido por essa força, ou por essa função f de x, tá? E a ideia vai ser a seguinte, olha, a ideia vai ser bem parecida com o que nós fizemos lá na integral de Riemann. A primeira coisa que eu vou fazer é a seguinte, eu vou subdividir esse intervalo AB em intervalinhos de comprimento ΔX. N intervalinhos de comprimento ΔX. Tá? Cada intervalo desse aqui tem um comprimento ΔX. Vamos tomar intervalos de mesmo comprimento, sem perda de generalidade. Ok? Aí qual que é a ideia lá da integral de Riemann? Vocês lembram, né? Na aula passada eu relembrei, vamos relembrar novamente. Qual que é a ideia da integral de Riemann? É você dividir o teu intervalo em subintervalos, né? Aí você verifica, escolhe um cara em cada intervalo, que é aquele teu CI ou lambda I que a gente chamou, né? Aí você vai formar os retângulos de base ΔX e a altura F desse CI que você calcular. Depois você soma as áreas desses retângulos, passa o limite nesse somatório, torce para que o limite exista. Se o limite existir, vai ser a integral. Né? Foi assim que a gente calculou. A gente vai fazer uma coisa bem parecida aqui, olha. Eu vou dividir em subintervalos de comprimento ΔX. Aí eu vou olhar para um intervalo qualquer, um intervalo de índice I, por exemplo, com I variando de 0 a N, como nós fizemos anteriormente, nas aulas anteriores, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um xi e aqui eu tenho um xi menos 1. Tá? Vou olhar para o iésimo intervalo que
que eu subdividi aí. Esse daqui é o primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, quarto intervalo e assim por diante. Eu chego no intervalo I e assim por diante. Aí eu chego no enésimo intervalo, tá? Bom, se eu tomar esses intervalinhos pequenos, porque a ideia é eu tomar intervalos cada vez menores, né? Então, se eu tomar um intervalinho aqui bem pequeno, eu posso dizer que nesse intervalinho aqui, a força é constante. Concorda? Porque o intervalo vai ser minúsculo, infinitesimal, entendeu? Então, se o intervalo é muito pequeno, eu posso supor que a força é constante naquele intervalinho. E qual que vai ser o valor da força nesse intervalinho? Vai ser o F de algum cara aqui nesse intervalo. Então, vou escolher um carinha aqui, olha. Vou escolher um carinha. Vou escolher um CI aqui, que é o carinha que eu vou escolher no iésimo intervalo. A força que vai atuar nesse intervalinho aqui, eu vou supor constante ela. Eu vou dizer que o valor dessa força, nesse intervalinho aqui, vai ser a força nesse cara. Vai ser o F de CI. Tudo bem? Porque a força tem valores variados em cada ponto da reta. Estão ligados nisso, né? A força tem valores variáveis em cada ponto da reta. Aqui ela também varia, mas se eu tomar esse intervalo muito pequeno, eu posso supor que ela é constante e que o valor dela vai ser o F desse cara que eu escolhi. Tudo bem? Então, qual que vai ser o trabalho realizado para deslocar o bloco nesse pequenino intervalo aqui? Eu vou ter um trabalhinho aqui, um trabalhinho aqui, um trabalhinho aqui e assim por diante. Nesse intervalinho, qual que vai ser o trabalho realizado para deslocar o bloco nesse pequeno intervalo? Ou seja, qual que é o trabalho realizado no iésimo intervalo aí? Se eu estou supondo que nesse intervalinho a força é constante, eu posso calcular o trabalho dessa forma. Concorda ou não? Porque quando a força é constante, eu calculo o trabalho assim. Então, se eu estou supondo que a força nesse intervalinho é constante, o trabalho realizado para deslocar o bloco nesse intervalinho vai ser o quê? O valor da força nesse intervalo, que eu estou assumindo como F de CI, vezes o deslocamento. Qual que é o deslocamento aqui? Δx. O deslocamento é Δx. Ok? Então, esse seria o trabalho realizado para deslocar esse bloco nesse pequeno intervalo. Tudo bem? Só que isso vai valer, observa, o I está variando de 0 até N. Então, isso vale para esse primeiro intervalo, para esse segundo intervalo, para o terceiro intervalo e assim por diante. Para o iésimo intervalo até o último intervalo. Tudo bem? Esse será o trabalho realizado para deslocar o bloco nesse intervalinho. Bom, se eu tenho isso, eu posso dizer então que o trabalho final realizado vai ser aproximadamente igual ao quê? A esse trabalhinho aqui, mais esse trabalhinho, mais esse outro trabalho, mais esse outro trabalho e assim por diante. Ou seja, o trabalho total vai ser o somatório de todos esses trabalhos. Ok? Só que isso vai ser uma aproximação, porque de fato a força não é constante aqui. Mas eu estou supondo ela constante para facilitar a minha vida aqui nesse intervalo, tá? Porque o intervalo é muito pequeno. Então eu vou dizer que o trabalho final vai ser aproximadamente o somatório de todos aqueles trabalhinhos lá, ó, com I variando de 1 até N. Ou seja, o trabalho será aproximadamente igual ao somatório desses trabalhinhos, que vai ser isso aqui, olha. F de CI vezes o Δx. Só que isso aqui é uma aproximação para o trabalho real, concorda? Como é que a gente faz para melhorar essa aproximação? A gente passa o limite, e passando o limite com N, ou seja, o número de intervalos indo para infinito, significa que esses intervalinhos ficam cada vez menores. Ou seja, fica melhor ainda a suposição de que a força é constante, porque em intervalos infinitesimais é muito pequeno, então posso supor que a forçazinha ali é constante. Ou seja, se eu passar o limite e o limite existir,
eu vou dizer que o trabalho será o limite desse somatório. Ou seja, o limite desse somatório aqui, com I variando de 1 até N, do F de CI vezes ΔX. Só que isso aqui é uma soma de Riemann, que a gente pode representar esse limite aí pelo que, gente? Integral de quanto até quanto? Qual é o intervalo que eu estou trabalhando? De A até B. Eu subdividi o intervalo a B. Então, a integral de A até B do que f de CI passa a ser a minha força, a minha função força, f de x, e o ΔX passa a ser aquela nossa diferencial dx. Pronto, está aqui. Ó. Esse será o trabalho exercido por uma força variável. Por uma força variável. Ok? Tudo bem? Alguma dúvida? Você tem uma função que te dá a força exercida em um bloco, em um certo deslocamento, em um certo intervalo. O trabalho exercido por essa força vai ser essa integral, a integral no deslocamento dessa função, força. E observa, isso vale para o caso anterior também. Por que isso vale para o caso anterior? Presta atenção aqui, olha, observação. Se eu supor, se f de x for constante, essa expressão aqui vale. Continua sendo válida. Por quê? Porque, olha, o trabalho vai ser o quê? Integral de A até B, f de x, dx. Só que se isso aqui, se essa minha função for constante, eu posso tirar ela da integral. Não é isso? Então, isso aqui ficaria f de x vezes a integral de A até B, dx. Quanto que é a integral de A até B? Dx. Qual que é uma primitiva dessa função aqui? Qual é a função que aparece? Aqui é 1 e a primitiva dela é x, né? Então, f de x vezes x variando de A até B. Então, o trabalho seria igual a f de x vezes, aí eu faço B menos A aqui, né? Que é o deslocamento, tá aqui, olha. Então, se a força for constante, continua válida essa expressão aqui, olha. É aquela mesma lá, olha. F vezes o deslocamento. Ok? Alguma dúvida aí? Então, quando você tem uma força atuando em um corpo, você desloca esse corpo em um certo intervalo. Se você quiser saber o trabalho realizado por essa força, basta você integrar essa força nesse intervalo. Tá? E vale tanto para a força variável quanto para a força constante, como nós vimos aqui. Olha, o resultado vai ser o mesmo. Só que quando é constante, a gente já lembra logo. É força vezes deslocamento, pronto, acabou. Ok? Olha esse exemplo aqui, ó. Uma partícula é movida ao longo do eixo x por uma força que mede, aí ele te dá essa função, olha. A força é medida por essa função aí, olha. F de x é 10 sobre 1 mais x elevado ao quadrado newtons, tá? Em um ponto a x metros da origem. Então, qual que é o intervalo? É de 0 até não sei quanto, mas começa da origem. Tá? Calcule o trabalho realizado para mover a partícula da origem até 9 metros. Então, qual que é o intervalo que a gente vai trabalhar? De 0 a 9. Tá? De 0 a 9. Então, bora para cá. Olha, a força é dada por essa função aí. F de x é 10 sobre 1 mais x elevado ao quadrado newtons.
Então, eu estou trabalhando no intervalo de 0 a 9. Qual que é o trabalho realizado? Então, fácil. O trabalho realizado vai ser a integral de 0 a 9 dessa força. 10 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Pronto. Só calcular a integral. Ok? Olha, aqui essa integral é fácil. 10 sai, né? Constante. Fica a integral de 0 a 9 de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Né? Como é que a gente resolve essa integral aqui? Posso fazer uma substituiçãozinha aí, né? Eu posso chamar de u 1 mais x ao quadrado, 1 mais x apenas, né? Aí quando eu derivo u em relação a x, o meu du vai ser, derivada de 1 é 0, derivada de x é 1. 1 dx. Então, olha, o meu du é o próprio dx. Não é isso? E observa, mudando os limites de integração, quando x é 0, o u é quanto, gente? Quando x é 0, o u vai ser quanto? 1. E quando x é 9, o u vai ser quanto? 10. Tá? Então essa integral aqui vai ficar assim, olha, 10 vezes a integral de 1 a 10, porque eu mudei os limites de integração, de 1 sobre u, que eu chamei isso aqui dentro de u, ao quadrado du. Observa que o dx é o próprio du. Entendeu? Usando aquela técnica de substituição. Então, isso aqui é 10 vezes a integral de 1 a 10. 1 sobre u quadrado eu posso reescrever como u elevado a menos 2 du. Ou seja, vai ficar 10 vezes. Aí uma primitiva de u elevado a menos 2 é o quê? U elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Que vai dar u elevado a menos 1 sobre menos 1. Que é menos 1 sobre u. Ok? Então, isso aqui é menos 1 sobre u, variando no intervalo de 1 a 10. Ou seja, vai ficar 10 vezes. Aí no 10, isso aqui vai dar menos 1 sobre 10. Aí menos com esse menos daqui fica mais. No 1, isso vai dar 1 sobre 1. Né? Aí aqui, bora fazer direto. Aqui dá 10 menos 1, 9. Fica 9 sobre 10 vezes 10 dá 9. 9 joules, né? Pronto. Esse é o trabalho realizado pela força. Entendeu? Alguma dúvida? Com certeza. Vou passar. Tá? Vou passar. Newtons. Unidade. Essa outra aí, olha. A lei de Hooke afirma que a força necessária para manter uma mola esticada x unidades além de seu comprimento natural é proporcional a x. Né? Isto é, f de x é igual a k vezes x, onde esse k é maior que zero, é um valor real maior que zero, é uma constante da mola, tá? Aquela constantezinha da mola. Suponha que 2 joules de trabalho sejam necessários para esticar uma mola de seu comprimento natural de 30 centímetros para 42 centímetros. Tá? Então, o comprimento natural dela é 30 centímetros. E a lei de Hooke fala que está te dando a força e aquele valor de x é quanto vai esticar além do seu comprimento natural. Entendeu? Então, o comprimento natural dela é 30 para 42 centímetros, 12 centímetros a mais. Quanto trabalho é necessário para esticar a mola de 35 centímetros para 40 centímetros? Primeira coisa que você tem que prestar atenção são nos limites de integração, né? São nos limites de integração. Porque o comprimento natural aí da mola é esses 30 centímetros aqui, olha. Tá? Então, vou
eu vou integrar de quanto até quanto nesse primeiro intervalo aqui, gente? De quanto até quanto eu vou integrar nesse primeiro intervalinho? De 0 a 12. Porque de 30 para 42 centímetros, mudou 12 centímetros, aumentou 12 centímetros. Além do comprimento natural da mola, que é 30 centímetros, aumentou 12, entendeu? Então, eu vou integrar de 0 a 12, tá? E essa outra aqui vai ser de 5 a 10, né? Porque de 35 já passou 5 do comprimento natural e 40 já passou 10 do comprimento natural, tá? Então, bora fazer aqui, devagarzinho ela. Mas observa que ele te dá duas informações aí, né? Primeiro ele te diz o seguinte, ele te diz que a força é K vezes X, eu não sei ainda quem é esse K, aí ele me diz que 2 joules de trabalho são necessários para esticar a mola de 30 centímetros para 42 centímetros. Aí ele pergunta qual que é o trabalho realizado, qual que é o trabalho necessário para esticar a mola de 35 centímetros para 40 centímetros. Beleza, estão aqui os dados, olha. Ok? Observa, essa força aqui ela é variável também, né? Porque dependendo do quanto você esticou a mola, além do comprimento natural dela, ela vai ter uma certa intensidade. Então, essa força aqui ela é variável. Então eu posso dizer, vamos trabalhar com essa primeira informação aqui, olha. Vamos trabalhar com essa primeira informação. Essa primeira informação me diz que o trabalho realizado para esticar a mola de 30 centímetros para 42 centímetros é 2 joules. Como é que calcula esse primeiro trabalho? Esse trabalho vai ser o quê? A integral de 0, que é o comprimento natural, só que observa que essas unidades estão em centímetros, né? Bora transformar tudo para metros. Tá? Então aqui seria de 42 centímetros. O aumento é de 12 centímetros, que é o mesmo que 0,12 metros. Né? Então a integral vai ser de 0 a 0,12. Concorda? Transformando para metros. Tá? De 0 a 0,12 do que? Qual que é a função? Kx dx. Pronto. Isso aí. Tá ok? Tudo bem? Só que ele me diz que esse trabalho é quanto? Quanto que vale esse trabalho? 2. Então isso aqui é o resultado dessa integral. Por que ele me deu essa informação? Porque através dessa primeira informação, eu vou poder encontrar quem é essa constante. Porque eu não sei ainda quem é essa constante, entendeu? Por isso que ele me deu essa primeira informação. Então daqui, a gente pode tirar o seguinte, olha, que 2 vai ser igual, esse K é constante, eu posso tirar da integral, vezes a integral de 0 a 12, 0 a 0,12, x dx. Aí qual que é uma primitiva dessa função x aqui? X quadrado sobre 2. É? De 0 a 12, 0 a 0,12. Então, 2 vai ser igual a K vezes... No zero dá zero mesmo, então basta calcular aqui no 0,12 ao quadrado sobre 2. Esse 2 aqui ele vai passar multiplicando, vai dar 4, vai ser igual a K vezes... Aí 0,12 ao quadrado... 12 ao quadrado é 144... 1, 2, 3, 4. 0,0144, né? Então, esse K, essa constante, vai ser 4 sobre isso aí. Tá? Esse vai ser o valor da constante. Tudo bem? Aí, o que ele me pergunta? O que ele quer saber? Ele quer saber agora qual que é o trabalho realizado para esticar a mola de 35 para 40 centímetros. Observa, 35 já passou quantos centímetros do comprimento natural? 5. E 40 passou quantos centímetros? Fala.
10 centímetros do comprimento natural. Transformando isso aqui para metro, 5 centímetros são 0,05 metros e 10 centímetros são 0,1 metros. Então, esses vão ser os meus limites de integração, entendeu? Então, o que a questão pede? A questão pede agora o seguinte, olha. A questão pede o seguinte. Qual que é o trabalho? Qual que é o trabalho realizado para eu deslocar do 35 para o 40 centímetros? Então, o trabalho vai ser o seguinte, olha. Integral. Quais os novos limites de integração? 0,05 a 0,1 da minha função kx dx. É isso que ele quer. Só que agora esse k eu já sei quem é, porque ele me deu a primeira informação e eu encontrei o valor de k, que é isso aqui, olha. Tá? Então eu vou dizer que esse trabalho vai ser igual a k vezes o valor dessa integral aqui. Só que o k, eu já sei que ele vale 4 sobre 0,0144 vezes essa integral. Aí a primitiva de x é x² sobre 2, variando no intervalo 0,05 a 0,1. Né? Então o trabalho realizado aqui vai ser 4 sobre 0,0144 vezes, aí no 0,1, isso aqui vai ficar 0,1 ao quadrado, no 0,05 vai ficar 0,05 ao quadrado, sobre 2. Né? Aí tem que calcular, fazer essa continha aqui. Não vou fazer essa continha. A continha eu vou deixar para vocês. Só te dar aqui, vai dar aproximadamente 1,04. Isso aqui vai dar aproximadamente 1,04 joules. Tá? Vocês façam a continha lá. O mais importante é isso aqui, olha. Essa primeira ideia, que a gente teve que prestar atenção, teve que utilizar essa primeira informação, que nos serviu para encontrar a constante da mola, o valor de K. Entendeu? Aí a segunda informação, a gente só teve que observar os limites de integração. Tem que ter cuidado com os limites de integração nessa questão aí. Tá? Porque é além do comprimento natural da mola. Alguma dúvida aí, gente? Alguma dúvida? Então, a ideia de trabalho exercido por uma força variável é essa, tá? Você integra a força naquele teu intervalo, tá? Aquele teu deslocamento. Vamos falar agora de uma outra aplicaçãozinha, que é a ideia de pressão, tá? É a ideia de pressão exercida por um fluido, tá? Olha, essa primeira observação, essa definição aí, vocês devem lembrar que a pressão, você tem uma força atuando sobre uma superfície de uma certa área a pressão exercida por essa força nessa área vai ser a força pela área, né? Você tem uma região aqui com uma certa área A, aí atua sobre essa área uma certa força, né? A pressão exercida por essa força, a pressão vai ser força pela área. É assim que a gente calcula a pressão. Ok? Tudo bem? Todo mundo lembra disso, né? Agora imagina o seguinte, olha. A gente vai falar de pressão e força hidrostática, certo? Então, imagina o seguinte. Vou pegar aqui um recipiente. Imagina que você tem uma piscina aqui assim, olha. Recipiente, uma piscina, alguma coisa do tipo.
tá? Aí imagina que você tem aqui uma placa aqui, uma certa área A. Uma certa área A. E aí eu quero saber o seguinte, olha, qual é a força. Imagina que isso aqui está cheio de um certo líquido. Eu não sei qual é o líquido aqui, mas eu vou dizer que tem um líquido de densidade ρ aqui. Dizer que a densidade desse líquido é ρ. Tá? Tudo bem? Aí a dúvida é a seguinte, a ideia vai ser a seguinte. Como é que eu calculo a força exercida por esse líquido sobre essa superfície? Qual que é a força do líquido que está sendo exercida sobre essa superfície? Entendeu? Essa é a minha dúvida. Lembra, aqui você vai ter uma certa coluna de água aqui, assim, olha. Se eu olhar só para cima da superfície, que eu vou ter assim uma espécie de coluna de água aqui, ó. Né? Então basta eu olhar para essa coluna de água. Essa coluna de água, a força que ela está exercendo sobre essa superfície aqui é o peso dela. Certo? Tudo bem? Então a força que ela exerce aqui, olha, é igual ao peso dela. Só como é que a gente calcula o peso? Massa vezes a gravidade, não é isso? Tá? Bom, mas se esse líquido ele possui uma densidade ρ, lembra, o que é a densidade? Massa pelo volume, não é isso? Tá? Então eu posso dizer que a massa dessa coluna de água que está sendo exercida sobre essa área vai ser a densidade vezes o volume. Eu passo o volume para cá. Concorda? Certo? Só que, como é que a gente calcula o volume dessa coluna de água? Isso aqui parece um prisma, né? Você tem a base aqui do prisma, de área A, e aí você tem uma certa altura aqui. Uma certa profundidade. Como é que se calcula o volume de um prisma? A área da base dele, que seria essa areazinha, vezes a altura, não é assim? A área da base vezes a altura. Então eu posso dizer que essa massa aqui vai ser ρ vezes o volume, que é a área, vezes a altura, ou a profundidade. Então essa força que vai ser exercida vai ser o seguinte, olha. A massa é aquilo lá, olha. Vai ficar ρ vezes a gravidade, vezes a área, vezes a altura. Essa é a força que a água exerce sobre essa superfície. A densidade do líquido, a aceleração da gravidade, a área da superfície e a profundidade. Tudo bem? Ok? Aí, olha, presta atenção. Se eu quiser calcular a pressão que essa coluna de água exerce sobre essa superfície, aí basta calcular a força pela área. Né? Então, olha, a pressão é força pela área. Então, posso dizer que a pressão vai ser a força que é isso aqui, olha, ρ, G, área, profundidade, sobre a área. Aí a área com a área aqui eu cancelo. Então, olha o que a gente descobriu, que a pressão vai ser a densidade do líquido multiplicado pela aceleração da gravidade vezes a profundidade. Então, a pressão exercida, ela varia apenas em função do quê? Da densidade do líquido e da profundidade, da altura ali daquela coluna de água. Entendeu? Aí tem um princípio lá da hidrostática que me diz o seguinte, a pressão exercida em um ponto, em um certo recipiente, ela é sempre a mesma em todas as direções. Por exemplo, se eu pegar uma certa faixazinha aqui, olha,
se eu pegar uma faixazinha aqui e tomar um ponto qualquer aqui nessa faixa, a pressão em qualquer um desses pontos aqui é sempre a mesma. Por quê? Porque eles estão sempre a uma mesma profundidade, a uma mesma altura. Agora, se eu pegar um ponto mais aqui em cima, olha, aí a pressão já é diferente, né? Porque a profundidade daqui para cá é diferente da profundidade daqui para cá. Ok? Tudo bem? Tranquilo aí? Agora, preste atenção. Essa ideia que nós tomamos aqui foi para calcular a força exercida sobre uma superfície, mas quando essa superfície está assim, digamos, na horizontal. Se ela estivesse na vertical, por exemplo, se eu pego uma placazinha e coloco aqui, olha, na vertical, assim, ó. Como é que eu calculo a força que o líquido exerce nessa superfície, sendo que ela está na vertical? Como é que a gente calcula isso? Aí, para a gente calcular isso, a gente utiliza as ideias do cálculo integral também. Vou já te mostrar, entendeu? Primeiro, por que não pode ser igual a essa outra que a gente fez? Porque quando eu tomo um ponto aqui, ele tem uma certa profundidade daqui para cá, olha. Se eu tomar um ponto mais aqui embaixo, já é outra profundidade, então a força já variou daqui para cá. Porque a força depende da profundidade, que é essa alturazinha, esse Hzinho. Entendeu? Então, quando você está trabalhando assim, olha, suponha que você tem aqui, olha, está aqui a parede aqui do recipiente, aí você tem uma placa aqui assim, ó. Você tem uma placa aqui de área A, tá? A área dessa placa é A. Tá? Aí eu quero saber qual que é a pressão que o líquido exerce sobre essa placa. Ou qual que é a força que ele exerce nessa placa. É isso que eu vou querer calcular. Entendeu? Aí observa. Vamos supor que essa placa ela tem uma certa dimensão aqui. Vamos medir daqui até aqui. Vamos dizer que o tamanho dela é o intervalo AB. Vou tomar aqui, olha, um certo eixo. Vou colocar um eixo orientado aqui só para me indicar a direção, tá? Então, tô tomando assim, olha, do menor para o maior. Isso aqui é menor profundidade, maior profundidade, e assim por diante. Quanto mais baixo, mais profundo. Então, daqui para cá é um sentido positivo, tá? Então, olha lá, preste atenção. Pelo que nós vimos anteriormente, a força ela depende da profundidade. Né? Então, se eu tomo um ponto bem aqui, olha, se eu tomo um pontinho bem aqui, eu vou ter uma força hidrostática atuando sobre esse ponto. Se eu tomo um ponto mais aqui embaixo, eu já tenho uma outra força. Entendeu? Os valores da força aqui e aqui são diferentes. Por quê? Porque essa profundidade aqui é diferente dessa daqui. Ó. Daqui para cá é diferente daqui para cá. Entendeu? Então, como é que eu calculo, como é que eu encontro uma maneira de calcular a força exercida nessa placa de uma vez só? Aí a ideia é uma ideia parecida com a ideia da integral de Riemann. A gente vai fazer assim, olha. Preste atenção. E não importa o formato da placa, tá? Não interessa o formato da placa. A ideia vai ser o seguinte, olha. Nesse intervalo AB aqui, eu vou dividir ele em N subintervalinhos. Tá? Vou dividir ele em N subintervalinhos de comprimento ΔX. Ok? Comprimentozinho aqui vai ser ΔX. Olha. Tá? Aí vamos pegar um intervalo genérico aqui. Vamos pegar um intervalinho, iésimo intervalinho. Vamos pegar um xizinho aqui. Ó. Certo? Xi. Quando eu olho só para esse intervalinho aqui, eu posso imaginar uma faixa passando aqui por essa placa. Uma faixa bem fininha aqui, olha.
Vamos supor que essa faixa seja retangular, assim. Bem fininha a faixa. Tudo bem? Qual que é o tamaninho dessa faixazinha? A altura dessa faixa? Δx, né? Que é o tamanho do intervalinho aqui, olha. Então, isso aqui é Δx. Tá? Presta atenção. Aí eu posso supor o seguinte, olha. Presta atenção, posso supor o seguinte. Se essa faixa aqui for bem pequena, bem estreitinha, ou seja, se o Δx for minúsculo, eu posso dizer que para todo ponto pertencente a essa faixa, a força exercida sobre ele é a mesma. Porque a profundidade vai ser minúscula em um ponto em relação ao outro. Entendeu? Então a força exercida em todos os pontos dessa faixa aqui vai ser a mesma. Ok? Aí eu te pergunto, olha, isso aqui eu estou tomando um xi, um iésimo intervalo. Então, qual que é a força hidrostática exercida nesses pontos aqui, nessa faixa, dessa profundidade? Daqui para cá mede xi, tá? De A até xi eu tenho xi. Qual que é a força exercida? Aí eu posso usar essa expressão. Por quê? Porque para todo ponto dessa faixa aqui, eu estou supondo que a profundidade é a mesma dele, daqui para cá mede H. Então a força exercida aqui vai ser o seguinte, olha. Densidade do líquido, a aceleração da gravidade, vezes essa areazinha aqui, olha. Essa areazinha que eu vou ter, né? Dessa plaquinha, eu vou chamar de AXI, a área em relação a esse ponto XI, vezes a profundidade, que eu vou chamar de H de XI. Pronto. Concorda com isso? Sim ou não? Eu estou calculando, presta atenção, eu estou calculando a força que está sendo exercida nessa faixa aqui, olha, em qualquer ponto dessa faixa. E aí eu estou calculando dessa maneira aqui, por quê? Porque se essa alturazinha aqui for minúscula, for pequeno, o Δx for muito pequeno, qualquer ponto nessa faixa vai sofrer uma força de mesma intensidade. Ok? Beleza. Agora, como é que eu calculo essa área aqui, olha? Esse A de xi aí. Como é que aquela área vai ser a área desse retângulozinho aqui, né? Que a base dele, eu sei quanto é a base dele? Não sei, eu vou dizer que essa base daqui para cá, olha, tem um comprimento, vamos chamar de L, L de xi. Porque em relação a esse ponto. Para outro ponto que eu tomar, o comprimento já vai ser diferente, entendeu? Dependendo do formato da placa. Se a placa for uma placa irregular assim, se eu tomo um ponto bem aqui, eu já vou ter um outro comprimento. Se eu tomo um ponto mais aqui em cima, eu já vou ter outro comprimento e assim por diante. Tá? Então, qual é a área dessa faixazinha aqui, olha? Qual é a área desse retângulozinho aqui? É a base dele vezes a altura. Então, essa área aqui vai ser a seguinte, olha. Densidade, aceleração da gravidade. O A vai ser L de xi. Vou jogar esse H para cá para frente. Essa área vai ser L de xi, que é a base da faixa, vezes a alturazinha da faixa. A altura da faixa é Δx. Olha aí, ó. Essa é a força exercida nessa faixazinha. Só que qual é a ideia? A ideia é eu tomar várias faixas. Se eu tomo um ponto mais aqui em cima, eu já vou ter uma outra faixazinha aqui, ó. Se eu tomo outro ponto aqui em cima, eu já tenho outra faixa. Se eu tomo outro ponto, eu já vou ter outra faixa. E assim por diante, olha. Aqui para baixo também. O que eu estou fazendo? Eu estou dividindo essa minha superfície, essa minha placa, em subintervalos. E aí eu estou calculando qual que é a força exercida
em cada um desses subintervalos, entendeu? Qual que é a força exercida nessa primeira faixa, na segunda faixa, na terceira faixa, na 10ª faixa, até a última faixa. Tudo bem? Para eu saber a força total, o que eu faço? Eu vou somar essas forças. A força da primeira, a força da segunda, a força da terceira e assim por diante. Vou somar todas essas forças. Então eu vou dizer o seguinte, olha. Exatamente a ideia da integral de Riemann. Subdividi, calculei para 1, depois somei todos. Então a força vai ser aproximadamente o somatório daquelas forçazinhas lá. Quais são as forçazinhas? Isso aqui, olha, ρ vezes G vezes a profundidade em relação ao ponto xi, a largura da faixa em relação ao ponto xi, vezes ΔX. Ok? Isso aqui é uma aproximação. Para eu melhorar essa aproximação, o que eu faço? Passo o limite, né? Então a força, se o limite existir, vai ser o limite, quando n tende a mais infinito, desse somatório aqui, olha. Aqui o i varia de 1 até n. Com i variando de 1 até n, de ρ vezes g vezes h de xi, vezes L de xi, vezes ΔX. E isso aqui é uma soma de Riemann. Então eu vou dizer, em termos de integral, que a força vai ser o quê? A integral de A até B, porque eu estou trabalhando no intervalinho aqui, olha. De A até B, foi esse intervalinho que eu subdividi. Do início da placa até o final da placa. Tá? Então, intervalo de A até B, de ρ, vezes G, vezes esse H de xi passa a ser um H de x, que é a profundidade, certo? Vezes esse L de xi passa a ser um L de x, que é a largura da minha placa, certo? Se ela for variável, vai ter larguras variáveis. Se a placa for, por exemplo, um triângulo, aqui eu tenho uma certa largura, aqui eu já tenho uma outra largura, aqui eu já tenho uma outra largura, aqui eu já tenho uma outra largura e assim por diante. Dependendo do formato da placa, essas larguras podem variar, tá? E o ΔX passa a ser o dx. Pronto. É assim que a gente calcula a força hidrostática exercida por um líquido de densidade ρ, em uma placa na vertical. Se ela estiver na horizontal é muito fácil, porque em qualquer ponto aqui da placa a pressão é a mesma, a força exercida vai ser a mesma. Agora, se ela estiver na vertical, em pezinha, aí a gente já usa essa ideia da integral de Riemann. Ok? Então a força exercida vai ser assim, olha. H de x é a profundidade, L de x é a largura das faixas, tá? E ρ e G é a aceleração da gravidade, ρ é a densidade do líquido. Ok? Tudo bem? Quer ver um exemplo? Olha esse primeiro exemplo aqui. Ó. Olha esse primeiro exemplo. A face de um dique é um retângulo vertical com altura de 100 pés. Aqui a gente tomou as mesmas unidades lá do livro texto de vocês, tá? Lá ele trabalha com pés, a unidade de força já é a libra força, entendeu? Por diante. Então, a face de um dique é um retângulo vertical com altura de 100 pés e extensão de 200 pés. Tá? Encontre a força total que o fluido exerce sobre a face desse dique quando a superfície da água está no nível do topo do dique. Considere o peso específico do fluido igual a 62,4 libras por pé cúbico. Esse peso específico que ele está falando é exatamente esse produto aqui, olha, da densidade pela gravidade.
tá? O peso específico que ele fala aí, esse peso específico, é a ideia de você calcular a força pelo volume. Então vai ser exatamente a densidade vezes a gravidade, tá? Ok? Tá? Então, olha, observa. A altura dessa placa aqui é 100 pés. A largura dela é constante. Por quê? Porque essa placa é sempre um retângulo. Então, quando eu dividir aqui as faixazinhas, as faixas serão sempre a mesma. E o comprimento dela, ou seja, o L de x, vai ser sempre igual a 200 pés. Entendeu? Então, esse comprimento daqui para cá, da faixa, é constante. Aí ele quer saber qual que é a força que o líquido exerce sobre esse fluido. Então, pronto. Então, essa daí é simples, tá? Essa daí a gente calcula assim, ó. Tá aqui o retângulo, olha. Ele diz que isso aqui é a altura de 100 pés. Aqui é 200 pés. Aí ele diz que a água bate bem aqui, assim, ó. A superfície da água está na altura do dique. Aí ele diz que o peso específico, que eu falei lá, é densidade vezes a gravidade, que é o peso específico, vai ser 62,4 libras por pé cúbico. Tá? Aí eu quero saber qual que é a pressão que vai ser, qual que é a força que vai ser exercida pelo líquido nessa placa. Certo? Então, se eu começar a contar aqui, olha, de zero até quanto aqui? De 0 até 100, concorda? Aí eu tomo um valor x aqui qualquer, um xi, aí eu vou olhar para essa faixazinha, olha. Essa faixa fininha aqui. Então, qual que é a força exercida pelo líquido nessa iésima faixa? Qual que vai ser a força? Usando o raciocínio que nós fizemos lá. Vai ser a densidade do líquido, vezes a aceleração da gravidade, né? Vezes a profundidade. Quanto que é a profundidade? De 0 até xi, mede quanto? Xi, né? A profundidade vai ser o xi nesse caso. Xi vezes a largura dessa faixa. Quanto que mede a largura dessa faixa? 200, porque isso aqui é um retângulo, a largura é sempre constante, né? Então, vezes 200 vezes o ΔX. Daqui, ó, estou usando essa expressãozinha. Densidade, gravidade, profundidade, largura, ΔX. Tá? Essa é a força dessa faixa exercida pelo líquido nessa faixazinha aqui, olha, na iésima faixa. Se eu quero a força total, eu faço o quê? Somo todas essas faixas. E somar é integrar. Você soma no intervalo de 0 a 100, ρ vezes g vezes xi, que passa a ser o x, vezes 200 vezes dx. Pronto, aí tem que calcular essa integral. Certo? Então a força aqui vai ser o quê? Olha. Observa, ρ vezes g, ele já me deu, é 62,4. Vezes 200 também. Aí eu vou tirar logo essas constantes aí da integral. Então vai sobrar assim, olha, de 0 a 100. X dx. Tá? Aí é só fazer essa continha aí. Quanto é que vai dar? Então a força vai ser 62,4 vezes 200 vezes uma primitiva de x é x² sobre 2, variando de 0 a 100. Tá? Então a força aqui vai ser 62,4 vezes 200. Depois a gente calcula, faz a conta.
Aí no 0 vai dar 0, no 100, 100 ao quadrado, 10.000 sobre 2. Né? Então a força aqui vai ser, deixa eu ver logo quanto é que dá o resultado final. Vai dar 62.400.000 libras. Né? Porque 2 aqui dá 100. 62.400.000 libras. Libra força, tá? Que é a unidade que o livro utiliza, tá? Pronto, essa seria a força exercida nessa placa, só que essa placa é uma placa retangular. Ok? Alguma dúvida? Tudo bem, gente? Não? Por quê? Qual é a dúvida? Não tem dúvida, tá tudo bem. Tá? Então a ideia é essa aqui, olha. A ideia é essa. Vamos fazer mais um exemplo aí. Vamos fazer mais um exemplo. Bora pegar um exemplo com uma placa em outro formato. Porque aquela placa lá, ela era bonitinha, né, retangular e tal. Bora pegar esse outro exemplo aqui, que a placa tem outro formato, olha lá. Olha aí. Uma placa com formato de triângulo isósceles, com base de 10 pés, e altura de 4 pés, é imersa verticalmente em óleo de máquina, conforme mostra a figura a seguir. Encontre a força F que o fluido exerce sobre a superfície da placa, se a densidade de peso, que é o peso específico, ou seja, que é ρ vezes a gravidade, for de 30 libras por pé cúbico. Aí ele diz que aqui a base da placa é quanto a base? 10 pés. Vou colocar só os valores, 10 pés. Aqui a altura da placa é de 4 pés. Aí ele me deu lá a altura, a distância entre o início aqui, a distância entre esse vértice aqui do triângulo e essa placazinha aqui. Aqui para cá são 3 pés. Tá? Aí eu quero a força que o líquido é óleo, tá? É o óleo, exerce nessa placa aí. Então bora começar a medir daqui para cá, né? Daqui do início da placa, 0, até aqui, que vai ser quanto? Quanto vai ser aqui? De 0 a 4, porque a altura aqui do triângulo é 4, tá? Observando que daqui para cá já tem 3. Tá? Cuidado. Então, qual que é a força que vai ser exercida? Bora pegar um ponto XI aqui, certo? XI. Aí bora olhar aqui para essa faixazinha aqui, olha, bem estreitinha aqui. Bora olhar para essa faixazinha bem aqui. Qual que é a força que vai ser exercida aqui? Vai ser ρ vezes G vezes a profundidade. Qual que é a profundidade aqui, gente? Bora ver se vocês sacam. Qual que é a profundidade aí? Daqui para cá mede XI. Só que já tem esses 3 aqui em cima. Então vai ser XI mais 3. Concorda? Cuidado. Então aqui vai ser XI mais 3 vezes o que mais? A largura, né, da faixa. Qual que vai ser essa largura daqui para cá? Olha, o L de XI, quanto que é? Daqui para cá. Observa, dependendo do XI, esse L vai ter um valor. Esse L já é variável. Entendeu? Então tem que encontrar uma maneira de calcular sempre esse valor de L. Qual que é a maneira? Aí eu posso olhar para esse triângulozinho e esse triângulozão e tirar uma semelhança de triângulos aí, né? Posso dizer assim, olha, esse L está para 10,
o L de xi está para 10, assim como essa alturazinha daqui para cá. Quanto que é essa alturazinha daqui para cá, gente? Xi. Essa alturazinha daqui para cá é xi. Assim como xi está para quanto? Para 4. Né? De novo, esse está para este, assim como este está para este. Estou tirando uma semelhança entre esse triângulo pequeno e esse triângulo grandão. Calma, calma. Tá? Aí eu posso simplificar aqui, olha, por 2, isso aqui dá 2, aqui dá 5. Então o L de xi vai ser assim, esse 5 eu vou passar para lá, então vai ser 5 vezes xi sobre 2. 5 vezes xi sobre 2. Entendeu? Então, dependendo do ponto que eu escolher, ou seja, dependendo do xi, o comprimento vai ser diferente, vão ser valores diferentes, só que ele sempre vai ser dado por isso. Então, o L de xi é 5xi sobre 2, vezes o ΔX. Né? Rho vezes G, profundidade, largura, ΔX. Se eu quero a força exercida em toda a placa, o que eu faço? Integro isso aqui. Em que intervalo? De quanto a quanto? De 0 a 4. De 0 a 4. Tá? Que é onde o xi está variando. Então a força vai ser isso aqui, olha. Então a força vai ser a seguinte, olha, vai ser a integral de 0 a 4 de ρ vezes g vezes x mais 3 vezes 5x sobre 2 dx. ΔX é o dx. Ok? Aí ρ vezes g ele me deu. É 30 aqui, olha. Ρ vezes g é 30. Então a força vai ser, aí esse 30 eu vou tirar da integral, esse 5 sobre 2 também, que é constante. Então sobra integral de 0 a 4, x vezes x dá x quadrado, 3 vezes x dá 3, x dx. Tá? 30 por 2 dá 15, 15 vezes 5, 75. Então a força vai ser 75 vezes... Aí uma primitiva de x quadrado é x ao cubo sobre 3. Uma primitiva de x é x quadrado sobre 2, variando no intervalo de 0 a 4. Certo? Então aqui a força vai ser 75 vezes... No 0 vai dar 0, só me interessa no 4. No 4, 4 ao cubo, 64 sobre 3... mais 3 vezes 4 ao quadrado dá 16. 16 sobre 2 dá 8. Fazendo direto, tá? A força vai ser 75. 75 por 3 dá 25, né? 25 vezes 64 dá 1.600. Mais 75 vezes 8 vezes 3, 24. 75, 5 vezes 4, 20. 28, 30. 2, 10. 14, 1, 15. 1.800. Tá? Então vai dar 1.600 mais 1.800 dá 3.400 libras. Libras força, que é a unidade lá que foi adotado pela questão. Pronto, tá aqui. Ok? Tudo bem? Então essa ideia aqui, olha, em geral, essa ideia de pegar um intervalo, particionar, olhar para o que acontece em um certo intervalo, calcular o problema naquele intervalo e depois somar os intervalos, é a ideia da integral de Riemann. Então a gente já viu que a gente pode utilizar essa mesma ideia na integral de Riemann, no cálculo de volumes, no cálculo de trabalho de uma força variável e no cálculo
da força hidrostática que é exercida sobre uma placa na vertical. Ok? Alguma dúvida até aí, gente? Temos mais um probleminha, mais uma aplicação, que é a aplicação do comprimento de arco, tá? Essa primeira aqui. Imagina que você tem aí um gráfico de uma função, certo? Gráfico de uma função. Dessa forma aqui. Aí a pergunta é a seguinte, a pergunta é muito simples. Qual que é o comprimento dessa curva? Entendeu? Qual é o comprimento dessa curva? Como é que a gente faz para calcular o comprimento desta curva? Se o gráfico fosse uma reta, era muito fácil, né? Mas se o gráfico for uma curva variável, como é que a gente faz para calcular esse comprimento? Entendeu? Tá? E para a gente responder essa pergunta, a gente pode utilizar novamente a ideia da integral de Riemann. Da seguinte forma, olha. Vamos pegar aqui um gráfico qualquer. Uma função contínua, tá? Vamos pegar uma função contínua que não tem furo, não tem salto, não tem... É bonitinha, tá? Ela é contínua. Então tá aqui o gráfico de uma função, olha. Definido em intervalo A, B. Aí a pergunta é qual o comprimento desse arco. Entendeu? Pergunta é essa. Aqui eu tenho uma função y igual a f de x. Aí para a gente responder essa pergunta, a gente vai utilizar a seguinte ideia. Observa. Eu vou pegar o intervalo AB e vou particionar ele, tá? Vou pegar aqui, ó, n pontos aqui no intervalo AB. Tudo bem? Tá? Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Eu vou pegar as imagens desses pontos aqui, ó. Vai ser esse ponto bem aqui. A imagem desse outro aqui vai ser esse outro ponto bem aqui. Aqui vai ter um outro ponto. Aqui um outro ponto. Aqui um outro ponto. Aí tem esses dois primeiros aqui. O A e o B. Tá? Aí, entre esses pontos sobre o gráfico da curva, eu vou traçar segmentos de reta. Tudo bem? Aí eu vou fazer o seguinte, olha. Como esses segmentos eu sei calcular o comprimento deles, todo mundo sabe calcular o comprimento retilíneo entre dois pontos do plano cartesiano, não sabe? Aquela formulazinha da distância entre dois pontos. Como eu sei calcular o comprimento daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, etc., eu posso dizer que a soma desses comprimentos vai ser uma aproximação para o comprimento total da curva. Concorda? Sim ou não? Tá? Não é uma boa aproximação. Com essa quantidade de pontos que eu coloquei aqui, não é uma boa aproximação. Mas é uma aproximação. E como é que eu faço para melhorar essa aproximação? Eu divido cada vez mais esse intervalo. Porque se eu pego pontos cada vez mais próximos um do outro, o comprimento entre esse e esse vai ser muito pequeno, vai ser uma retinha muito pequena e que vai se aproximar cada vez mais do formato da curva, o formato real da curva. Entendeu?
Então a ideia é essa. A ideia é a gente tomar pontos no intervalo AB, calcular a distância entre esses pontos, somar essas distâncias e verificar que essa soma é uma aproximação para o comprimento real que nós queremos. E para melhorar essa aproximação, a gente passa o limite nessa soma e torce para que o limite exista. Se o limite existir, a gente vai assumir que o valor do limite vai ser o comprimento para essa curva. Tá? Agora, como é que a gente faz isso? Vamos pegar um intervalo genérico. Vamos pegar aqui, olha, o intervalo xi menos 1 e xi. A gente faz para esse intervalo, consequentemente a gente está fazendo para todos os outros intervalos, tá? Para esse intervalo bem aqui, olha, eu tenho a imagem desse ponto xi menos 1, que eu vou dizer que é o yi menos 1. Para esse ponto xi, eu tenho a imagem dele também, que vai ser o yi. Né? Então, como é que eu calculo essa distância, ou seja, o comprimento desse segmento de reta entre esses dois pontos? Como é que calcula a distância entre dois pontos? Distância entre o ponto, vou chamar esse daqui de ponto I e esse de ponto I menos 1. Qual que é a distância entre o PI e o PI menos 1? Bora lá da geometria analítica, ensino médio. Distância entre dois pontos, como é que a gente calcula? Raiz quadrada de quê? x1 menos x2, não é isso? Ou seja, xi menos xi menos 1 elevado ao quadrado mais y1 menos y2, né? Que no caso vai ser yi menos o yi menos 1 ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isso aqui. Essa é a distância entre os dois pontos. Concorda com isso? Certo? Tudo bem até aí? Então essa distância é esse comprimento. E isso que eu estou fazendo serve tanto para esse, quanto para esse, quanto para esse, quanto para esse. Serve para todos os segmentos aí que eu formei. Certo? Então, eu posso dizer que o comprimento da curva, vou chamar de C, o comprimento da curva vai ser aproximadamente o quê? O somatório de todas essas distâncias, né? Vai ser o somatório, quando I varia de 1 até N, dessas distâncias que são dadas por essa raiz quadrada aqui, ó. Xi menos 1 ao quadrado, mais yi menos o yi menos 1 ao quadrado. Somatório de todas essas distâncias aí. Esse é o comprimento. Tá? Só que observa, isso aqui ainda não está ainda naquele formato que a gente quer. Né? Não está bem naquele formato. No formato da soma de rima. Mas eu posso observar o seguinte, olha. Quanto que vale essa diferença daqui para cá, olha? Xi menos 1. Essa diferença aqui é o quê? Essa diferença aqui é o quê? Quanto que vale? Delta x é o tamanho do intervalo. Entendeu? Aqui tem delta x, aqui tem delta x, delta x, delta x, delta x, delta x. Essa diferença delta x é o xi menos o xi menos 1. Então isso aqui, olha, o comprimento vai ser aproximadamente igual a esse somatório da raiz quadrada. Vou colocar aqui na frente yi menos o yi menos 1 ao quadrado, mais o delta x ao quadrado. Delta x aparece ao quadrado, então não está no formato da soma de rima que a gente quer. Porque na soma de rima o delta x aparece isolado lá, para ele se transformar naquela diferencialzinha dx lá da integral, né? Então nós temos um probleminha aí, nós precisávamos que esse camarada aqui saísse, né? Só que eu não posso tirar a raiz quadrada desse primeiro termo e a raiz desse segundo termo, não posso fazer isso, não posso assassinar a matemática, né? Então a gente vai fazer o seguinte, olha, preste atenção, como essa função é contínua,
Eu vou usar um resultado que nós utilizamos anteriormente lá nas aulas do cálculo diferencial ainda, que é o teorema do valor médio. Lembra do teorema do valor médio? O que ele falava? Alguém lembra do TVM para derivada, lá do cálculo diferencial? O que dizia o TVM? O que ele dizia? Ele dizia que se a função fosse contínua, em um intervalo AB, f contínua, e derivável, é claro, e derivável, então, acontecia o seguinte, olha, eu poderia assumir que existia um camarada no intervalo AB, tal que a derivada da função nesse camarada era igual a esse quociente aqui, olha, f de B menos o f de A sobre B menos A. Lembra disso? TVM. Aí eu vou pegar o TVM e vou utilizar ele nesse intervalinho aqui, olha. Porque a função, ela é contínua em todo intervalo, AB. Então, ela é contínua nesse intervalinho. É derivável também bonitinha. Então, nesse intervalinho, eu posso dizer o seguinte, olha. Vou dizer que existe um camarada aqui, um CI, tal que a derivada da função nesse ponto é igual àquele quociente. Então, vai ficar assim, olha. Vou colocar assim, aplicando o TVM em... Qual é o intervalo que eu vou tomar? Xi até o xi menos 1. Existe um camarada nesse intervalo. Xi até xi menos 1. Tal que, o que acontece? A derivada da função f nesse camarada vai ser igual ao f de xi, aqui é xi menos 1, xi, só para colocar na ordem correta. O f de xi menos o f de xi menos 1 sobre o xi menos o xi menos 1. Não é isso? Estou usando esse resultado. F' de CI é igual a f de xi menos o f de xi menos 1 sobre xi menos 1, tá? Então aqui ficou assim, olha, f' de CI vai ser igual. Isso aqui, f de xi é o mesmo que o yi, concorda? Menos. Isso aqui é o mesmo que o yi menos 1. E essa diferença é quem? Δx. Muito bem. Aí eu posso pegar esse Δx e passar para cá multiplicando. Olha. Então, o yi menos o yi menos 1 vai ser igual ao f' no CI vezes o Δx. Olha lá, que bacana. Então, posso pegar esse resultado e substituir bem aqui, ó, no lugar desse camarada. Tá? Aí esse comprimento vai ficar assim, olha. Presta atenção. Rapidinho. Aquele comprimento vai ficar assim, ó. Vai ser aproximadamente igual ao somatório da raiz quadrada. Aí no lugar dessa diferença aqui, olha, eu vou colocar isso aqui. F' de CI vezes o Δx, só que é isso aqui elevado ao quadrado lá, não é? Mais o Δx ao quadrado. Aí olha o que vai acontecer. O comprimento vai ser aproximadamente igual a esse somatório. Aqui vai aparecer Δx ao quadrado. Então posso pôr ele em evidência, tanto aqui quanto aqui, olha. Vai ficar assim, ó, raiz f' de CI ao quadrado mais 1, aí tudo isso aqui, olha, vezes o Δx ao quadrado. Concorda?
Coloquei o ΔX aqui ao quadrado em evidência. Então aqui sobra o F' de CI ao quadrado, mais 1 que ficou daqui. Tá? Então o comprimento vai ser aproximadamente o somatório. Só que agora que eu tenho um produto, eu posso tirar a raiz desse. Raiz de ΔX ao quadrado é o ΔX. Vezes a raiz dessa outra parcela. 1 mais o F' de CI ao quadrado. Agora sim, olha, está do jeito que eu quero. O ΔX multiplicando um outro valor. Então, como é que eu faço para obter uma aproximação melhor para esse somatório? Faço o limite. Então, eu vou dizer que se o limite existir, o comprimento da curva vai ser o limite, quando n tende a mais infinito, desse somatório. Da raiz quadrada de 1 mais o F', aqui é a derivada, tá? De CI ao quadrado vezes dx. Isso aqui, reescrevendo na notação de integral, vai ser o quê? Integral de a até b, no intervalo que eu tomei, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função elevado ao quadrado dx. Pronto, está aqui. Então é dessa maneira que a gente vai calcular o comprimento de uma curva, sendo essa curva o gráfico de uma função contínua. Ok? Raiz quadrada, integral de a até b, da raiz quadrada de 1 mais a derivada da função ao quadrado dx. Tá? Alguma dúvida? Bora fazer um exemplozinho aqui, olha. Esse aqui é fácil, porque essa reta aí, essa função é uma reta. Eu quero o comprimento do arco da curva y igual a 2x mais 1, com x variando de 1 a 4. Então, essa daí, olha, y igual a 2x mais 1, com x variando de 1 a 4. Então essa é fácil, né? Porque, olha, qual que vai ser o comprimento do arco pela formulazinha? Vou colocar aqui, ó, integral de quanto a quanto? Quais os intervalos de integração? De 1 a 4. De 1 a 4 da raiz quadrada de 1 mais, aí aqui eu tenho que calcular a derivada da minha função e elevar ao quadrado. Tá? Qual que é a derivada da função 2x mais 1, gente? 2. Então vai ficar fácil, porque aqui vai aparecer 2 ao quadrado. Entendeu? Então o comprimento desse arco vai ser integral de 1 a 4 da raiz quadrada, aqui dá 2 ao quadrado, 4 mais 1, 5, dx. Esse raiz de 5 eu posso tirar da integral. Então ficou integral de 1 a 4 dx. Então dá raiz de 5 vezes, aí x é a primitiva, variando de 1 a 4. Então dá raiz de 5 vezes 4 menos 1. Logo o comprimento dessa curva será 3 raiz de 5. Pronto. Assim que a gente calcula o comprimento de uma curva. Entendeu? Mas essa função é muito fácil, né? Por quê? Porque essa função é uma reta. A gente nem precisava utilizar isso aí, né? Bastava olhar aqui para o gráfico dela. No 1, ela vale 3. E no 4, ela vale 9. Então é só calcular essa distância aqui, ó. Tá? Mas isso porque essa função é muito fácil. Para outras funções, como a gente viu, não dá para calcular assim. Bora fazer mais um para vocês verem aqui. Bora fazer essa daqui. Olha essa aí. Ó. Encontre o comprimento de arco da curva log natural da secante de x, com x entre 0 e π sobre 4. Essa daí a gente nem sabe como é o gráfico dela, né? Tá? Y
igual ao log natural da secante de x, com x variando de π sobre 4 a 0, ou de 0 a π sobre 4. Tá? Bora lá. Comprimento do arco integral de quanto a quanto? De 0 a π sobre 4 da raiz quadrada de 1 mais... Aí aqui eu tenho que calcular a derivada da minha função e elevar ao quadrado dx. Não é isso? Então eu tenho que bem aqui calcular a derivada dessa função. Qual que é a derivada da função f? Aí bora lá. Qual que é a derivada do log natural de u? 1 sobre u, né? Então aqui vai ficar 1 sobre a secante de x. Mas é só isso? Não. Aí vezes a derivada da função que está dentro, que é a secante. Qual que é a derivada da secante? Secante vezes tangente. Aí olha que bacana aqui, ó. Pof, pof. Então a derivada da função vai ser a tangente de x. Tá ok? Então bem aqui vai aparecer tangente de x ao quadrado. Correto? Só que se você parar para observar, essa soma aqui, 1 mais tangente ao quadrado de x, é uma relação fundamental, uma das relações das identidades trigonométricas, digamos. 1 mais tangente ao quadrado é igual ao quê, gente? Secante ao quadrado, né? Lembra disso? Ou não lembram? Ela vem daqui, olha, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, né, igual a 1. Se eu dividir tudo por cosseno ao quadrado, vai ficar assim, olha. Dividir tudo por cosseno ao quadrado. Quanto que é seno por cosseno ao quadrado? Tangente ao quadrado. Cosseno por cosseno ao quadrado dá 1. 1 sobre cosseno não é secante? Então 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Pronto, tá aqui. Então 1 mais tangente ao quadrado é secante ao quadrado, entendeu? Então aqui o comprimento vai ser a integral de 0 a π sobre 4 da raiz quadrada da secante ao quadrado de x dx. Só que essa raiz com esse quadrado, vamos para o espaço. Então sobra integral de 0 a π sobre 4 da secante de x dx. Só que uma primitiva da secante todo mundo sabe, né? Ou não lembram? Qual que é a primitiva da secante? Log natural do módulo da secante de x mais a tangente de x. Fizemos já. Lembram dessa que a gente fez por substituição, lá na aula de substituição. Tá? Cuidado. Vai que, né? Aí isso aqui variando de 0 a π sobre 4. Tá? Aí agora é só calcular. Para finalizar, o comprimento vai ser igual. Aí no π sobre 4 vai ficar assim, olha, log natural do módulo da secante de π sobre 4 mais a tangente de π sobre 4. Esse primeiro, menos... Aí no zero vai ficar o log natural do módulo da secante de 0 mais a tangente de 0. Tá? Então o comprimento vai ser log natural do módulo... Quanto que é a secante de π sobre 4, gente? Secante não é 1 sobre cosseno? Então fica 1 sobre o cosseno de π sobre 4. Quanto é o cosseno de π sobre 4? Raiz de 2 sobre 2. Aí invertendo fica 2 sobre raiz de 2. Racionalizando, fica 2 raiz de 2 sobre 2, que dá raiz de 2. Aqui dá raiz de 2.
Ok? Tudo bem? Tudo bem? Tá? Estão com cara de medo assim, sei lá. Calma, calma que tudo vai dar certo. No final todos morreremos, né? Mas, tangente de π sobre 4. Quanto que é a tangente de π sobre 4? 1, né? 1. Menos log natural do módulo. Quanto que é a secante de 0? É 1 sobre o cosseno de 0. Quanto é o cosseno de 0? É 1. Então fica 1 sobre 1 que dá 1. Mais, quanto é a tangente de 0? 0, né? Que é seno de 0 por cosseno de 0. Fica 0 sobre 1 que dá 0. Então o comprimento vai ser... Aí observa, aqui vai ficar log natural de 1, que dá 0. Então vai ser log natural. Isso aqui é positivo, eu posso tirar o módulo. Raiz de 2 mais 1. Está aqui. Esse é o valor do comprimento da curva que ele pediu. Belezinha? Tá? Então, olha, nós vimos hoje 3 aplicações de integral, mais a aplicação da aula anterior, que foi de volume, tá? Hoje falamos de comprimento de arco, trabalho e força hidrostática. Treinem, treinem, treinem. Segunda-feira, nossa revisão, tá? Quarta, nossa querida prova, né? Sexta, para quem não fizer a prova e justificar, uma boa justificativa, faz a segunda chamada. E para quem não conseguir o conceito de aprovação no curso, aí, como a gente conversou na aula passada, tem a prova substitutiva no dia 27, sobre todo o conteúdo que nós vimos aqui. Tá? Só umas 20 questões assim, mais ou menos. Tá, gente? Tchau, gente. Ah, mas a substitutiva é para quem tiver 75% de frequência, como eu falei, tá? Então, tchau, até a próxima.